Foi aprovada na Assembleia Legislativa de Alagoas a Lei 8.890, que garante validade ao laudo médico pericial que atesta doenças de caráter irreversível ou incurável de qualquer natureza. Mas a gente quer saber como é que vai funcionar essa nova lei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Alan Garcia agora ao vivo para que ele possa nos explicar como é que essa lei vai realmente acontecer na prática, o Alan. Wilson, a gente já comentou sobre a necessidade, né? Enfim, era uma obrigação, onde responsáveis de uma criança, por exemplo, com autismo, ter que renovar, né, a constatação da doença que essa criança tinha. Ou seja, não vai ser mais preciso, né, essa renovação, não será mais necessária. Já está valendo, seja em um hospital, por exemplo, né, ou numa repartição pública ou privada. Quem está aqui com a gente, ele, que entende, né, sobre direito da saúde, sempre nos orienta e ajuda, Dr. Juliano Pessoa. Dr. Juliano, coloquei um pouquinho aqui do que vai acontecer daqui para frente, já está valendo, porque foi sancionada. O que muda na vida dessas pessoas, dos pais e dos filhos, né, que dependem, estão ali sempre precisando dessa ajuda, desse apoio da família. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Realmente, Alain, é uma notícia, eu diria, interessantíssima e muito feliz, certamente, para os pais dessas crianças, né? Então, é uma lei estadual, é importante que a gente destaque isso, que ressalta a questão da validade do laudo médico que constata uma deficiência permanente ou incurável. Então, ou seja, essas pessoas reiteradamente, como você bem destacou, precisavam renovar, seja em relação à questão cadastral ou muitas vezes para reafirmar uma condição que não se alterará com o passar do tempo. Esse é que é o grande detalhe. Então, eu diria que isso vai ao encontro dos anseios dessas famílias que vivem, na realidade, numa via crucis para poder marcar a consulta, ter contato com o médico, pegar novo laudo para ficar reapresentando sem qualquer alteração daquela condição. Então, nós temos, para você ter ideia, um projeto nacional, tá, que foi aprovado no Senado e já foi encaminhado para a Câmara Federal, que vai no sentido de tornar por validade indeterminada em todo o país, mas Alagoas, felizmente, foi mais vanguardista, vamos dizer assim, trouxe essa legislação que já foi sancionada pelo governador e que a gente espera que realmente na prática isso seja atendido e que essas pessoas não necessitem mais ficar correndo de órgão em órgão para poder reiterar essa documentação. Vamos elencar aqui, diante do que você recebe no teu escritório, quais são as principais doenças em que até então esses pais tinham que apresentar essa renovação e que agora não precisam mais por causa da lei? Olha só, são as mais diversas deficiências, na realidade, né? Então, seja de questão física, sensorial, mental, todas essas são abarcadas pela legislação. Então, muitas vezes, essa aferição deve ser feita, como a gente sempre reitera, pelo profissional médico. Então, se o médico atesta, por meio de laudo, que trata-se de uma condição incurável, ou seja, ou irreparável, não há qualquer necessidade, qualquer sentido, muito menos, dessas pessoas ficarem atualizando essa documentação em relação àquela condição. Muitas vezes isso impacta, para você ter ideia, alguns benefícios que são muitas vezes perseguidos junto à Previdência Social, por exemplo, e para que aquele benefício permaneça sendo deferido, autorizado, é necessária essa atualização. Então, hoje a lei, inclusive, chega ao ponto de afirmar, vamos ver como é que isso se dará na prática, naturalmente, que caso haja a solicitação por alguma repartição de novo laudo, ou seja, descumprindo o que está no mandamento da lei, esse custo, vamos dizer assim, operacional, inclusive pecuniário, para a confecção desse novo laudo deve ser assumido pelo órgão que está solicitando o novo laudo. Então, veja, eu acho que é uma forma de repente, forçar para que não haja descumprimento da legislação, naturalmente. Uma família que já tem o laudo, né, e já estava se programando para renová-lo, não precisa mais. Mas esse laudo, então, ele já vale e é para o resto da vida, vamos dizer assim. Exatamente, essa é a intenção. A validade é por tempo indeterminado. Então, se assim estiver contido no laudo médico, naturalmente a lei também exige alguns requisitos que os médicos, na maioria das vezes, já atendem, que é a questão do nome completo do paciente, toda a qualificação do paciente, a questão do CID, muito bem identificado, e a condição específica, ou seja, qual é a condição dele que é incurável ou irreparável. Se isso constar já no laudo que lá está, é somente informar, ou seja, o paciente trazer a informação da legislação e, em tese, é desnecessária a atualização. Caso falte algum tipo de requisito
que a lei pede, que tenha lá, que conste no laudo. É importante que essa família, ao tratar com o médico, fale dessa questão da legislação. Os profissionais médicos naturalmente serão informados disso, especialmente aqueles vinculados à rede pública, e é interessante que isso não aconteça realmente. É lei, está lá, foi sancionada, e a gente não tem qualquer sentido de ficar se contrariando a legislação. Eu já imagino a resposta da pergunta que eu vou fazer, mas eu me sinto na obrigação de fazê-la. A gente sabe que muitas famílias saem de Alagoas para o atendimento, né, do filho ou do dependente em outros estados. Essa é uma lei estadual. Ela consegue ser atendida em outros estados ou realmente só aqui em Alagoas? Exato, muito interessante essa pergunta. Isso acontece de fato realmente e ela terá que se adaptar à legislação local. Então, se ela sai daqui de Alagoas, por exemplo, para Pernambuco, né, para realizar algum tipo de procedimento, se a lei de lá não trata especificamente de forma idêntica à lei daqui, ele deve se adequar à legislação de lá. Até, né, a gente espera que seja breve, até que a legislação nacional altere a lei federal, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclua essa possibilidade e aí a gente eliminará isso por todo o território nacional. Por hora, pelo menos aqui em Alagoas, nós temos esse alcance e é importante que as pessoas reivindiquem esse direito, porque não é favor, é direito dessas pessoas, além de todo o constrangimento que muitas vezes as famílias encontram quando vão requerer essa documentação. Não é fácil, além de suportar a condição do paciente, ainda suportar muitas vezes preconceitos que são, infelizmente, colocados aí como barreiras para essas pessoas. Então é importante respeitar o que está lá na legislação. Obrigado pelas suas informações. Importante, né, Wilson? Então todo mundo está ciente de que é lei, ou seja, a repartição pública ou ali a instituição privada tem que aceitar o laudo. Não tem mais essa história de que tem que renovar. Não precisa mais renovar. Eu volto com você. Muito bem, perfeito, excelente, uma vitória aqui do estado de Alagoas. A gente espera agora que, logicamente, da esfera federal venha, porque vem de cima para baixo, praticamente aí atingindo a todos os estados e municípios do país, que é o mais importante. Por enquanto, é apenas no estado de Alagoas, é a prova de que a gente foi, inclusive, pioneiro nesse assunto, mas, consequentemente, deveremos ter essa lei a nível federal. Obrigado, doutor Juliano Pessoa, mais uma vez pelas informações. Obrigado, Alain, pelas suas informações também aqui no nosso fenômeno. E é isso, mais uma vitória e a gente fica muito feliz, tá certo?